Vamos pegar como exemplo a vida de Noé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Noé foi um homem que teve sucesso? Sim ou não? O Noé da Bíblia, aquele que construiu uma arca. Aquele que debaixo de uma palavra de Deus, uma direção de Deus, ele aparelhou uma arca. E aí a gente fica pensando, quanto investimento, quanto trabalho, né? Que Noé teve. Quanto trabalho? Quanto custou aquele objetivo, aquela meta de Noé? Deve ter custado muito caro para realizar aquele objetivo. Noé passou 120 anos construindo uma arca. Enquanto ele construía a arca, ele pregava. Pregava nos dois sentidos. Pregava a madeira e ele pregava a palavra de salvação. E eu fico imaginando quantas pessoas passaram pela vida de Noé. E Noé, ele tentava, deixar as pessoas a par do que ia acontecer. Noé, ele trazia uma mensagem de salvação. E enquanto ele falava dessa mensagem, ele edificava uma arca. Essa arca tinha a capacidade de salvar muitas pessoas. Quando Noé terminou aquela arca, pergunta, quantas pessoas Noé conseguiu salvar naquela arca? Sabe qual é a resposta? Noé conseguiu convencer, além dele, que entrou na arca e se salvou, 7 pessoas. Aí eu te pergunto, uma pessoa como Noé, que trabalhou 120 anos para conseguir concluir um projeto, que poderia salvar muitas, dezenas, talvez centenas de pessoas poderiam ser salvas através do projeto de Noé. Quantas pessoas se salvaram naquela arca? Além de Noé, 7. E aí eu te pergunto, Noé foi um homem de sucesso ou Noé foi um homem fracassado? Responda para mim. Ele conseguiu salvar apenas 7 pessoas. Noé teve sucesso? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque não importa o número de pessoas que ele salvou. Noé salvou os 3 filhos, as 3 noras e a mulher dele. Mas se você olhar para a terra hoje, com o passar do tempo, dos anos, você vai ver que Noé foi um homem bem-sucedido. Noé apenas não viveu para ver a plenitude do seu sucesso. Mas se a humanidade existe, se nós chegamos aonde chegamos, foi porque um homem teve um objetivo e traçou uma meta. O que nos garante a nossa vitória? É ter um objetivo, traçar uma meta e deixar o resultado nas mãos de Deus.